Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Caminho da Sabedoria. Se você gostar de nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu gostei, comentar que tipo de estudo gostaria também de aprender e compartilhar. Muito obrigado e vamos ao estudo. Motivações por trás da composição de Mateus. Cada evangelho foi escrito com uma audiência específica em mente, visando objetivos particulares. Eles não eram meras biografias ou compilações dos ensinamentos de Jesus, em vez disso, foram elaborados para comunicar pontos teológicos distintos, além de apresentar a mensagem central de Cristo. Mateus empreendeu a escrita com o propósito de atender às necessidades específicas de seus leitores. Por exemplo, ele presumiu que sua audiência possuísse conhecimento das tradições judaicas, enquanto Marcos, ao relatar os mesmos eventos, se dedicou a esclarecer as práticas culturais para sua audiência gentílica. Exemplo Gratia, MT 15.19. MAC 7 de janeiro de 13. Os leitores de Mateus eram judeus que se expressavam em grego e viviam fora da Terra Santa. Além disso, Mateus deu ênfase à perseguição e à ordem eclesiástica em seções exclusivas de seu Evangelho, Material M. Isso levou alguns estudiosos a sugerir que a comunidade de Mateus, ou seus leitores, estava enfrentando perseguições, sendo razoável presumir que Mateus tenha selecionado as declarações de Jesus que estavam particularmente alinhadas com esse cenário. Não há dúvida de que Mateus contou com assistência na coleta e redação, seguindo o exemplo de Paulo em suas epístolas, Exemplo Gratia, RM 16.22, GL 6.11. Marcos desempenhou o papel de escrevente de Pedro, prática que não era incomum. Vale ressaltar que nenhum dos textos do Evangelho menciona o nome do autor. Em cópias mais recentes, a Igreja atribuiu o autor por meio de um título ou, por vezes, de um prefácio que fornecia detalhes biográficos. A compreensão da Igreja era de que esse Evangelho transmitia os ensinamentos associados a Mateus, o apóstolo de Jesus. Enfoques particulares em Mateus. Mateus, à semelhança dos outros redatores dos evangelhos, delineia um propósito de escrita específico. Embora exista uma comunidade temática nos evangelhos, percebe-se também uma diversidade marcante. Mateus focaliza especialmente os ensinamentos de Jesus, enquanto Marcos destaca suas ações, incluindo um número mais expressivo de milagres em comparação com os demais evangelistas. Em determinados eventos da vida de Jesus, Mateus destaca questões teológicas específicas, enquanto os outros evangelistas, ao comentarem sobre os mesmos acontecimentos, enfatizam aspectos distintos. Em resumo, as ações de Jesus podem ser interpretadas de maneiras diversas. Podemos comparar os 4 escritores dos evangelhos a artistas pintando o mesmo quadro, porém utilizando paletas de cores diferentes. A riqueza de significados é percebida através do contraste. Assim, ao longo do comentário, ressaltaremos as diferentes abordagens dos evangelistas em passagens compartilhadas. Jesus, o Rei. O Evangelho de Mateus é comumente chamado de o Evangelho Real com razão, pois o autor destaca Jesus como verdadeiro Rei de Israel. Mateus dedica especial atenção à genealogia de Jesus, seguindo a sucessão dinástica de Davi, uma abordagem única em sua narrativa, em contraste com Lucas, que conecta Jesus a Davi em sua genealogia, mas através de uma linhagem diferente de antecessores que não ocuparam o trono de Jerusalém. A ênfase de Mateus em Jesus como rei é notável, um aspecto que outros evangelistas, na mesma passagem, não mencionam. Por exemplo, ao relatar o nascimento de Jesus, Mateus destaca a visita dos magos que indagam: onde está aquele que nasceu rei dos judeus?
MT 2.2. Lucas, por outro lado, não menciona os magos, preferindo destacar os anjos celestiais que anunciam aos pastores marginalizados não o nascimento de um rei, mas do Salvador de todos os povos, um tema enfatizado por Lucas, LC 2.10-11. Ao longo do Evangelho, Mateus reforça a realeza de Jesus. Além disso, Mateus relaciona as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias a Jesus. O termo Messias deriva da palavra hebraica que significa ungir, no Novo Testamento, é traduzido como o Cristo. Nos dias do Antigo Testamento, sacerdotes e reis eram ungidos com óleo no início de seus mandatos, indicando sua consagração para um propósito sagrado. O Messias era aquele que Deus levantaria para reconduzir Israel a ele, orientando-o na verdadeira adoração e governando não apenas sobre Israel, mas sobre o mundo inteiro. Dado que Jesus era o novo rei, Mateus também destaca a natureza do reino dos céus como o governo de Deus sobre o coração e a mente da humanidade. Jesus, o Mestre. Mateus se destaca ao enfatizar os ensinamentos de Jesus, enriquecendo o relato de Marcos com adições cruciais e necessárias ao registro da Igreja. Ele não apenas apresenta Jesus como rei, mas também como mestre, rabi, uma figura que une as funções de Moisés, o legislador, e Davi, o rei. Isso se reflete nos ensinamentos de Jesus, que Mateus caracteriza como instruções do reino ou governo de Deus. O termo reino dos céus é empregado por Mateus mais de 30 vezes, sendo sua preferência em detrimento de expressões como o reino de Deus ou o reino do Pai, esta última usada ocasionalmente. Essa escolha linguística única Mateus destaca a ênfase nos ensinamentos de Jesus sobre o governo divino. Ao usar reino dos céus, Mateus busca uma abordagem respeitosa ao referir-se ao reino de Deus, considerando sua audiência judaica que, por reverência a Deus, evitava pronunciar diretamente seu nome, utilizando termos como Senhor ou fazendo menção ao céu. Por exemplo, DN 4.26. Embora algumas interpretações tenham tentado criar uma distinção entre reino dos céus como um evento futuro e reino de Deus como um momento presente, essa não é a intenção dos evangelistas. Passagens paralelas em Marcos, Lucas e João equiparam claramente reino dos céus com o reino de Deus. Além disso, Mateus usa os termos de forma intercambiável em Mateus 19.23,24. Jesus deseja que seus ensinamentos éticos sejam vivenciados no presente, não em uma era distante. Mateus escolhe uma abordagem única na organização de seu livro, diferenciando-se dos outros evangelistas. Ele opta por agrupar os ensinamentos de Jesus por temas específicos, entremeando essas seções declarativas com blocos narrativos que narram as ações de Jesus e o progresso de sua missão. É essencial compreender que os evangelhos não são simples biografias cronológicas de Jesus, mas testemunhos destinados a revelar quem ele é, guiados pelo Espírito Santo. Cada escritor foi inspirado a apresentar a mesma mensagem de maneiras distintas, destacando diferentes facetas do ministério de Jesus. Ao retratar Jesus como mestre, Mateus estrutura seu relato em torno de 5 grupos principais de ensinamentos, apresentando Jesus como o novo Moisés. Algumas interpretações sugerem que o propósito de Mateus era estabelecer um paralelo entre os ensinamentos de Cristo e os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, conhecidos como Pentateuco. Por essa razão, os ensinamentos de Jesus são frequentemente denominados a Nova Torá, ou seja, a Nova Lei. Essas seções instrutivas são inseridas entre o início do Evangelho, Mateus 1:4, que inclui a genealogia e nascimento de Jesus,
o ministério de João Batista e o início do ministério de Jesus, e a conclusão, Mateus 26, 28, abrangendo a trama para matar Jesus, a última ceia e os eventos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os 5 discursos instrutivos são: o Sermão da Montanha, Mateus 5.17.29. A convocação para a missão, Mateus 9.35-10.42. As parábolas do reino, Mateus 13 de janeiro de 52. Diretrizes de Jesus para a comunidade, Mateus 18 de janeiro de 35. O discurso no Monte das Oliveiras, Mateus 24.1-25.46. Cada sessão é concluída com expressões semelhantes, indicando o encerramento do ensinamento específico. Concluindo Jesus este discurso, Mateus 7.28, ao término das instruções de Jesus, Mateus 11.1, ao concluir Jesus essas parábolas, Mateus 13.53, encerrando Jesus esses discursos, Mateus 19.1, quando Jesus concluiu todos esses discursos, Mateus 26.1. Essa estrutura abarca a maior parte dos ensinamentos de Mateus. Ver Bruce, 1972, pp 66-67. Outros aspectos distintivos. Influência judaica. Mateus direciona seu evangelho aos judeus, o que é evidente em sua reverência pela lei judaica e nas frequentes menções aos fariseus. Ele reconhece a sabedoria deles e defende a observância de suas instruções. Mateus 19.17,18, 23.23. No entanto, Mateus os condena por adicionar aos mandamentos de Deus, ensinando, preceitos dos homens, Mateus 15.9, e por pregarem sem praticar as exigências da lei de Deus, Mateus 23.1-3. ênfase nos gentios. Embora Mateus tenha uma abordagem fortemente judaica e tenha em mente uma audiência judaica, ele destaca o lugar dos gentios. Inicialmente, as boas novas são direcionadas às ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10.6, mas Mateus conclui seu trabalho com uma comissão: ensinai todas as nações ou fazei discípulos de todas as nações, Mateus 28.19. Por vezes, ele critica a nação judaica, por exemplo, Mateus 8 de outubro de 12, 21.43, 23.29 e 39, 27.24,25. Mateus lida com a tensão entre o antigo e o novo no reino dos céus em constante expansão. É significativo que apenas Mateus registre a declaração de Jesus: todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus 13.52. Validação nas Escrituras. Mateus, de maneira consistente, fundamenta seus relatos em provas bíblicas, marcando sua narrativa com a expressão para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, tornando-se uma de suas características distintivas. Ao narrar eventos compartilhados por outros evangelistas, Mateus destaca a realização das profecias do Antigo Testamento relacionadas a esses eventos. Além disso, sua atenção à geografia, indicando o local específico dos acontecimentos, reflete o reconhecimento de Mateus de que cada episódio na vida de Jesus é a concretização de profecias antigas que se desenrolaram nos mesmos lugares. Preocupações eclesiásticas. Mateus demonstra um claro interesse nas questões eclesiásticas, ou seja, relacionadas à Igreja. Essa ênfase é evidente em diversos trechos, como no Sermão da Montanha, onde aborda a ética do reino, Mt 13 de janeiro de 33, na atribuição da autoridade a Pedro na Igreja, Mt 16.17 e 19.
E nas orientações para a disciplina na comunidade eclesiástica, MT 18.15-20. Antecipação da perseguição. Outro tema recorrente no Evangelho de Mateus é a antecipação e previsão da perseguição. Em várias sessões, como nos discursos da montanha, MT 5 de janeiro de 12, na Comissão Missionária, MT 10.16-23, nas declarações sobre os últimos sendo os primeiros, MT 19.30, 20.16, e nas profecias escatológicas, MT 24 de setembro de 13, Mateus adverte e instrui sobre a iminência da perseguição. Essa preocupação pode refletir o contexto dos leitores de Mateus, que possivelmente estavam enfrentando perseguições, conforme indicado anteriormente. Narração da infância. Entre os 4 evangelistas, apenas Lucas e Mateus detalham o nascimento de Jesus. Mateus, em particular, destaca eventos exclusivos, como as visitações angelicais a José, a trágica matança dos inocentes por ordem de Herodes, a visita dos sábios, a estrela natalina e a posterior fuga para o Egito. Em cada um desses relatos, Mateus ressalta a realeza de Jesus e seu papel como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É notável que Mateus direcione sua atenção para José no contexto do nascimento de Jesus, enquanto Lucas enfatiza o papel de Maria. Essas abordagens distintas adicionam nuances e perspectivas únicas à narrativa da infância de Jesus. Mateus e o Espírito Santo. A exposição de Mateus sobre o Espírito Santo é mais minuciosa em comparação com a de Marcos, embora não alcance a mesma profundidade encontrada nos relatos de Lucas ou João. Algumas características notáveis de sua pneumatologia incluem: o Espírito Santo desempenhou um papel crucial na concepção de Jesus, Mateus 1.18. A ênfase no batismo com o Espírito Santo e com fogo destaca o ministério de Jesus em contraste com o de João Batista, Mateus 3. Nesse contexto, o fogo simboliza principalmente um batismo de julgamento. João Batista declara que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, alertando os fariseus e saduceus para a justiça que ele trará, Mateus 3.11-12. Mateus sugere aqui em outras passagens, Mateus 28.19, que o batismo com o Espírito Santo e o batismo de fogo são distintos. Os 2 grupos mencionados na pregação de João Batista em Mateus são a. Aqueles verdadeiramente arrependidos, e b. Os fariseus e saduceus. Conforme implícito na fórmula batismal de Mateus 28.19, o batismo com o Espírito Santo destina-se aos crentes arrependidos, enquanto o fogo é reservado àqueles que não produzem frutos, Mateus 3 de agosto de 10. Na cena do batismo em Mateus, é claramente identificado que Jesus está associado ao Espírito Santo e, portanto, é ele quem realiza os batismos. Nesse momento crucial, a voz celestial do céu também liga Jesus ao título de Messias, o ungido, Mateus 3.16-17. O Espírito Santo guia Jesus em sua jornada, Mateus 4.1. A capacitação que o Espírito de Deus concede a Jesus permite que ele proclame julgamento e estabeleça justiça. Mateus entende essa capacitação como o cumprimento de profecias relacionadas à habilidade de Jesus em curar ou evitar conflitos com os fariseus, enfatizando o Espírito como a fonte primordial da autoridade de Jesus, Mateus 12.15-21. Mateus utiliza os termos o Espírito Santo e o Espírito de Deus de forma intercambiável, Mateus 12. O Espírito do Pai falará através dos crentes quando confrontados pelas autoridades, Mateus 10.19,20. Falar contra as obras de Jesus é equiparado a falar contra o Espírito Santo,
sendo considerado um pecado grave. Mateus 12.22-32. Paralelamente a Marcos, Mateus atribui ao poder de Jesus realizar exorcismos e confrontar o diabo a capacitação recebida do Espírito Santo. Mateus 12.28. É destacado que os profetas falaram sob a inspiração direta do Espírito Santo. Mateus 22.43. Similar a Marcos, Mateus atribui o poder de Jesus para realizar expulsar demônios e confrontar o diabo à capacitação recebida do Espírito Santo. Mateus 12.28. Vale ressaltar que os profetas falaram sob a inspiração direta do Espírito Santo. Mateus 22.43. Na grande comissão, Jesus instrui seus discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, indicando a plenitude da autoridade que ele detém. Antes da ressurreição, Jesus opera mediante a autoridade do Espírito Santo. Ele, então, delega esse poder aos discípulos na grande comissão. Mateus 28.18-20. A abordagem de Mateus sobre o Espírito Santo atende a dois de seus interesses distintos: a função da Igreja, eclesiologia, e a identificação de Jesus, cristologia. Questões relacionadas à Igreja são discutidas por Mateus quando outros evangelistas não o fazem. Por exemplo, Mateus 16.17 e 19, 18.15, 20, 20 de janeiro de 16, 28.18, 20. Para Mateus, o Espírito Santo é a fonte de inspiração e autoridade para a Igreja. Mateus 10.19,20, 28.18, 20. Seguindo a direção de Marcos, Mateus destaca a conexão entre Jesus e o Espírito Santo para enfatizar a filiação divina de Jesus. Ao mostrar que, embora Jesus tenha se humilhado ao aceitar o batismo de João Batista, ele é, de fato, superior a João Batista. A descida do Espírito Santo como resultado do batismo de Jesus valida a profecia de João Batista de que aquele que viesse depois dele seria superior a ele no Espírito Santo. Mateus 3 de novembro de 17. O entendimento da obra do Espírito Santo, comum ao material paulino e joanino, bem como a Lucas e Mateus, sugere uma pneumatologia abrangente fundamental, ultrapassando o conteúdo apresentado em Marcos. Shelton, 1991, pp. 7-9.